Olá pessoal, estamos aqui numa resenha política diferente, especial. A gente agora está na estrada, recebendo amigos para conversar sobre política que vocês gostam tanto. E hoje, dois convidados aqui especiais que aceitaram a gente bater um papo. Estamos aqui no Vapor, restaurante massa aqui na Rua do Lima, coladinho para a TV Jornal, Rádio Jornal de tanta tradição. Túnica dele, né? Deputado federal, vai buscar aí a reeleição. E meu querido amigo de longos tempos, quero muito bem, é gente boa demais sempre, muito correto, muito ético. Está agora mudando de partido, né? Vai entrar na rede, desejar boa sorte. Mas não é para dormir não. Não, sempre inquieto, estava me falando aqui antes da gente começar a gravar, uma possibilidade de uma articulação para usar a educação para formação política, né? Você imagina você ter as pessoas mais forzadas, mais atentas ao debate político, a uma concepção de uma política. Porque a política não pode ser só ataque, né? Ataque pessoal, às vezes ataque político. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos começar o papo. Deixa eu começar. Da última vez que eu te encontrei, a gente estava numa livraria, né? Você passou feito um furacão assim, estava na livraria. O que você está lendo? O que está fazendo na sua cabeça? Rapaz, Jamildo, eu estou lendo muito projeto de lei ultimamente, viu? Sendo muito franco. Eu queria ter mais tempo, mas o governo Bolsonaro não está permitindo a gente poder ter esses momentos, né, de tranquilidade. Estou até em dívida comigo com as leituras, aquela mesa do livrinho de cabeceira, né? Está cada vez maior a fila ali, mas bem, né? Eu sei do compromisso do mandato, né, do que a gente precisa fazer nesses dias, nesses tempos difíceis, né, de governo Bolsonaro. Eu acho que o mandato tem respondido à altura, né? Então, primeiro te agradecer pela entrevista aqui, né? Sou seu leitor e fui eleitor de Paulo Rubens. Só não sou eleitor de Paulo Rubens porque eu voto em mim agora, mas trabalhei com Paulo Rubens, não sei se vocês sabem disso também, fui do mandato dele, fui assessor de Paulo Rubens, né? Então, para mim, um baita reencontro, viu? Uma felicidade tremenda aí, tá? Você tem que reagir mais, porque eu boto um negócio na lista de transmissão e chega rasgando. Já vem, olha isso, aquilo outro. E é importante porque de repente dá um insight para você acordar, porque o pessoal às vezes cobra muito de jornalista como se a gente fosse onipresente, onisciente. E não dá para você imaginar tudo. E no post não é uma bíblia, pô. Vai ter tudo que você tem ali que entender sobre aquele assunto. Não, é uma construção. Você vai lá, bota um ponto, acrescenta outro, rever porque avaliou errado. Acho que tem que interagir mais. Nem dá para mexer na lista, ainda mais que está no plano nacional. É verdade. Não, quer saber do BBB? As redes sociais servem para isso também, né? Para a gente poder se conectar com as pessoas. Elas não são uma via de mão única, né? Ou seja, tem muito político que usa as redes apenas para poder vomitar conteúdo, né? Eu acho que o que faz as redes render, de fato, o que faz elas renderem é a interação, a escuta, né? E a gente tem feito isso, dedicado um mandato a isso, né? E tentado explicar um pouco mais o contexto político usando questões do cotidiano, isso, né? Acho que o BBB tem essa função, né? Muito bacana, muito interessante, porque eu vejo algumas pessoas, né, metidas a intelectuais virarem a cara e dizendo, não, isso aí atrasa a revolução, não é? E, na verdade, você está falando de interações humanas, você está falando ali de coisas que são do cotidiano, falando de problemas como o que o cara precisa ir para um programa para ganhar 1,5 milhão? Será que ele não podia ser empreendedor? Ele não podia ter educação para virar um grande, né, sei lá, mestre da educação? Como é que você consegue entender, como é que você começou a gostar tanto desse programa e transformar isso num debate político? Como é que foi essa sacada? É um programa sobre pessoas, né? A política também é sobre pessoas, né? Então, como as pessoas estão muito afastadas do contexto político, você usa, né, um elemento que está sendo muito discutido e falado para poder explicar um ou outro elemento, que é a política. Quando você compara a VTube ao Centrão, por exemplo, né, no BBB passado, aquela pessoa que estava num grupo, depois o outro era o líder e estava no outro grupo, né, as pessoas passam a entender mais e melhor o que é o Centrão, né, o que é o fisiologismo na política. Então, eu acho que é uma maneira divertida de falar sobre política, né? Tem que tentar trazer mais leveza para um ambiente que é tão pesado, cheio de coisas erradas, né? E complexo, né? Eu acho que a gente cumpre essa função na comunicação, né?
Tu assiste, Paulo? Eu assisto na Ele é medida do intelectual, possível. vai detonar. Vai detonar Não, agora desse caso, né? Eu assisto, inclusive converso com meu filho, às vezes ele quer assistir mais, né? Mas tem a hora de dormir, porque no dia seguinte tem escola muito cedo, né? Eu também assisto, inclusive porque uma coisa interessante é que ali ninguém se autoelimina. Ali as pessoas estão aguardando uma votação externa para saber quem fica e quem sai. Então é toda uma subjetividade. Como é que você vai mexer com quem está em casa assistindo para essa pessoa decidir que fica João e não fica Maria, que fica Antônio e não fica Jamildo, por exemplo, né? Então tem toda uma subjetividade, né? E como você falava antes, é um jogo de poder também, né? Você ser líder na primeira semana é a mesma coisa do que ser líder no meio do programa, do que ser líder na antepenúltima semana. A posição de líder era muito disputada, porque ela dá poder. Isso. Né? Então, o que se faz com esse poder? Né? Você vai lascar quem? Você vai defender quem? Você vai se aliar com quem? Porque, pelo que eu tenho observado, ninguém que é líder na primeira semana continua sendo líder no programa todo. Há uma alternância. Semana, então, né? é um jogo político. Né? Acho que Maquiavel deve estar assistindo onde ele estiver, o BBB, para saber quem é que está manipulando quem é que está fazendo política com quem. Né? Você torce para quem? O poder lá é fluido, assim como a democracia, né? Veja, Paulo era deputado, eu fui assessor de Paulo, né? Aprendi muito com ele, hoje exerço um mandato de deputado. E no próximo ano vão ser os dois, hein? No próximo ano vamos eleger 2 deputados. E o importante são as ideias, você despersonalizar. Pois é verdade. É verdade, porque se uma ideia for boa e você conseguir quem defenda, não faz diferença se for A, B ou C. Senão você fica só no jogo personalista, né? O que é ruim, o sujeito passa lá 30, 40 anos, mas fez o quê? Né? Perfeito. Você tem que ter lado também ali dentro, né? Tem que ter coerência, as pessoas estão... Assim Você como tá na falando BBB, as duas coisas. Assim como na política, o jogo lá também, as pessoas elas votam, eliminam, né? Tiram da casa, decidem quem ganha, quem perde, né? Só que uma coisa boa que não pode bater, né? Como não é? pode bater, né? Se agredir, sai. Não, na política também não pode, né? Sem agressões físicas. Vai ter hoje em dia. Mas se você tem algum candidato, não? Rapaz, eu acho o Arthur muito coerente, viu? Eu acho um cara que tá ganhando força ali dentro. Um cara cerebral. Ele é um cara que pensa, consegue pensar o jogo. Eu acho que não tem um Bolsonaro lá não, graças a Deus, viu? Já baixa na Câmara ali, tem que ver aquela figura todos os dias. Por falar em Bolsonaro, você teve recentemente um atrito e chegou aí até a justiça com Zambelli, né? Por conta de um post lá dela. Como é que é isso lá na Câmara? Acontece muito esse embate entre esquerda e direita e queria que você comentasse o resultado em si da justiça que liberou o post dela, que na prática, né, na nossa interpretação, não é nenhuma crítica pessoal à deputada, ela comete uma atrocidade. Ela diz que o novo estatuto quer promover o incesto. E quem de sã consciência quer fazer isso, né? Como é que foi isso? Como é que é isso lá? No ambiente das fake news, eu faço parte da comissão, né, uma comissão mista, uma CPMI, né, que discute muito projetos, né, e investiga a disseminação de fake news pensada, né? E lógico, não é com o intuito de punir, Paulo, aquela tia que recebe um conteúdo e compartilha, não. Muito pelo contrário, aquela pessoa que compartilha um conteúdo falso, ela às vezes é vítima também da desinformação. Sim, porque o sujeito, de repente, ele não pegou no impulso e passou à frente, né? Ele não bota um pé atrás para depois analisar e depois dar continuidade. Ele já bate e vai em frente. Né? Que é feito para emoção. Né? Isso é falta de formação política, de conhecimento, né, de fato. Por isso que, bem, a gente sempre traz o contexto político. Sua linha de raciocínio, por favor, Não, então é isso, né? O que a gente percebe hoje é que existem pessoas que pensam a desinformação, calculam essa desinformação e conseguem disseminar. E por mais que existam movimentos de informação para mostrar que aquilo foi falso, o fact-check, o fact-check, né, que a gente percebe muitos veículos de comunicação fazendo isso, esse conteúdo ele não chega às pessoas como a desinformação chega, né? Então esse do casamento entre pais e filhos, né, que ela diz, que até me coloca como se fosse autor desse projeto, que na verdade eu fui sorteado para ser relator desse projeto, que esse projeto nem fala sobre isso, né? Então, existe um dilema, um debate ainda muito profundo na Câmara sobre a liberdade de expressão, né? E o combate às fake news. Até onde você pode se expressar, né? Será que desinformar as pessoas é uma forma
de expressão, né? O conteúdo de ódio, isso é forma de liberdade de expressão, né? Esse é um debate que o nosso país ainda não conseguiu compreender, né? Infelizmente. Deixa eu botar na conversa, meu amigo aqui, olha, o que é que você imagina que vai acontecer? Porque a eleição de 18 foi muito tumultuada e as redes sociais já tiveram um papel muito importante. Você acha que repete esse ano, piora ou assim, o TSE consegue que haja mais harmonia, que não haja tanta polarização, uso de fake news? Qual a sua expectativa? Olha, eu Você que tenho- vai para a campanha política? Eu tenho observado de parte do TSE, né, uma manifestação de cautela, uma manifestação de autoridade em relação a coibir esse tipo de política. Mas eu tenho certeza que ela vai acontecer, não tenho a menor dúvida. A ponto de interferir no resultado? Primeiro porque a Justiça Eleitoral ela não tem uma estrutura, né? Eu fiz parte de uma bancada que integrou a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção e num dado momento nós pedimos uma audiência à ministra Carmen Lúcia no TSE. Para quê? Para que o TSE encerrasse o processo daqueles candidatos ficha suja que com uma liminar no seu estado conseguiram disputar e ganhar o mandato. E aí eu tomei a liberdade de dizer, ministra, esses 11 deputados que estão aqui não compram voto, mas é muito fácil comprar voto. Ela se espantou e disse, é muito fácil, porque a Justiça Eleitoral não tem perna. No dia da eleição, não há um aparelho de Estado que vá fiscalizar a compra do voto, a venda do voto, a corrupção eleitoral. Então, a compra do voto, que há décadas se considerava algo dos grotões, ela está presente nas cidades, ela está presente no centro do Recife, na zona sul do Recife, em Copacabana, no Rio de Janeiro, na orla de Salvador, na praia de Fortaleza. Então, acho que essa campanha ela vai voltar a ser uma campanha de acusações, de baixo nível, de fake news. Por quê? Porque trata-se de produzir um alimento para alimentar a sua tropa, né? Você tem um grupo de pessoas no Brasil, como cidadãos e eleitores, que se identificam a priori com determinadas questões, mas que não fazem aquele esforço de refletir de onde veio essa matéria, o que está sendo dito, se é isso, se é aquilo. Aqui e acolá, alguns grandes veículos de comunicação escorregam e lançam notícias que depois são obrigados a corrigir o erro, como a gente viu recentemente o Bonner fazendo na Globo, né? Olha, nós erramos porque mostramos um tanque passando por cima de um carro na Ucrânia e dissemos que era um tanque russo. 20 e tantos dias depois foram ver que não era necessariamente verdade. Então, Complicado, né? é preciso, do mesmo jeito que o jornalista apura direitinho a notícia, o fato, é importante que o eleitor apure aquilo que vai circular. Tem acesso crítico, né? Tenha senso crítico e tenha a condição de fazer valer o seu voto de uma forma independente, autônoma, né? Deixa eu contar um negócio que aconteceu no blog em 14, na eleição de 14, era Aécio e Dilma, né? Segundo turno. Eu fui acordado de manhã cedo com uma ligação da assessora de imprensa aqui do PT. Só olha, que absurdo, como é que vocês divulgam um negócio desse? Eu, o quê? Vocês escreveram que o Youssef foi degolado na carcerais da Polícia Federal lá no Paraná. Aí eu disse, olha, você deve estar equivocado, a gente escreveu isso. Jamais escreveria isso, eu não tenho essa informação, onde é que você tirou? Não, tá aqui, aí manda. Era um print que pegaram a carenagem do blog, colocaram o título que queriam e saíram disparando pela rede de WhatsApp. Então o sujeito que recebeu, que saiu cedo para votar, pode ter sido impactado e pode ter votado. 14. Não foi 18, não, foi 14. É isso que eu digo. Ó, eu deveria. Quando a ir pra má Polícia fé, Federal e quando a reclamar intenção for que a gente é produzir, vítima. Você devia estar pedindo desculpa para mesmo que se produza e se divulgue uma notícia falsa às 8 da manhã e ela seja retirada de uma página às 10, às 11, mas ela já causou um estrago. Ela já moveu a indignação das pessoas, ela já moveu a insatisfação das pessoas, né? Verdade. Então, vai acontecer. Óbvio que a Justiça Eleitoral minimamente vai tentar não ser passada para trás como foi em 2018. Né? Vai tentar criar mecanismos de fiscalização, montar uma estrutura, pessoal especializado nessa área de informática para impedir minimamente essa disseminação. Mas ela vai acontecer. É verdade. Assim, que tem pouco tempo que vocês são muito ocupados e é preciso objetivar. Deixa eu perguntar para vocês da política local. Como é que vai ficar o encaminhamento do partido? Como é que vai ser a festa de vocês da chegada? Parece que vem Heloísa, Helena, vem a própria, né? Marina, Randolph. Tem mais Randolph, Rodrigues. Como é que vai ser? O que vocês estão preparando para essa chegada? Então, a direção da rede está montando um grande ato, né, político em Caruaru, que é uma cidade central, importante,
Alguma provocação com o Felipe? Oi? Não, de forma alguma, muito pelo contrário. A gente tem visto que o partido está se organizando em várias cidades, são mais de 80 municípios já com direção constituída, né, elegendo diretório, né, a porta-voz Alice Gabino, o porta-voz Luiz Marcelo, Roberto Leandro, Milena, todos que acompanham o mandato e trabalham hoje na articulação, né, e fortalecimento dessa federação, né, que deve se configurar da rede com o pessoal, né, ajudaram na construção desse ato. Eu acho que devemos ter em torno de 300 delegados que foram eleitos nas conferências municipais, em torno de 600 pessoas com os convidados. O pessoal vai ficar mais soft ou a rede vai ficar mais caceteira? Só para entender. Não, eu acho que é uma federação que tem tudo para dar certo, né? Em vários países, na Alemanha, em Portugal. A Alemanha usa a federação, exato. Né? As federações entre os partidos, né, de esquerda que denunciam e combatem as desigualdades sociais, que promovem direitos, junto com os partidos que discutem as questões ambientais, né, como a rede, as questões de sustentabilidade, né? Existe uma aliança que está rendendo bons frutos no mundo todo, né? Eu acredito que no Brasil a Federação da Rede do PSOL deve eleger em média de 20 deputados e deve cumprir um papel muito importante no próximo e eventual governo Lula, o governo que foi eleito, né? Já estou aí colocando, viu? Já estou prevendo aí. Se depender de Pernambuco, né? O que tu acha? Não, eu concordo com tudo, né? Eu acho que o período que eu passei na Câmara, né, os 3 mandatos, a gente mostrou que a gente apoia a construção do que é importante para a população, a gente combate o que é contrário aos interesses da população e aqui é quando a gente mete a cunha. Eu tenho um exemplo que a própria Dilma reconheceu quando veio aqui fazer campanha em Brasília Teimosa, quando ela falou do pré-sal, da emenda do pré-sal para a educação, e ela quando terminou, eu disse, presidente, essa emenda foi minha. Ela disse, eu sei, deu um trabalho. Né? Por quê? Porque o projeto original era um projeto acanhado. Então você tem que ter clareza quais são os espaços que a sociedade delega para o mandato, quer ver o mandato representar e quais são as oportunidades. Quando a Dilma disse que deu trabalho, foi porque quando ela envia o projeto e a gente entra com um projeto alternativo, que foi para o enfrentamento, uma ministra do governo Dilma combateu bastante essa iniciativa. Como é que vocês estão na base, estão no governo e querem botar um projeto para derrotar o projeto da Dilma? A gente disse, não, derrotar não, a gente quer aprovar um projeto melhor e aprovamos. Então, acho que se vier um governo do campo democrático e popular, a gente vai trabalhar junto para fazer as reformas, recuperar os direitos, combater retrocesso. Se por acaso o Brasil tomar uma decisão, que eu considero que não é a melhor, de reeleger o atual governo, aí é que nós vamos para um enfrentamento duro, sem ter negociação. Porque é um governo ultraconservador, privatista, neoliberal, que só olha para a acumulação de riqueza para o capital, em detrimento de um país tão rico poder dividir essa riqueza e construir bem-estar para a população. Né? Para encerrar de verdade, ensaiaram Maracatu direitinho, vai ter cabralada lá em Caruaru. Olha aí, uma boa ideia, hein? Não sei se vai dar tempo, né? Porque tá todo mundo não chamou não ainda para conhecer lá? Túlio toca também, Túlio é batuqueiro também. Ele é o mestre, né? Túlio é batuqueiro. Mas a gente está muito animado. Estamos aqui com as companheiras Milena, Alice, o companheiro Roberto Leandro, né? E vamos apostar em consolidar a rede em Pernambuco, consolidar a disputa eleitoral, passada a disputa eleitoral já começar a preparar processo de formação em todos os municípios para 2024 e apostar que a gente tem chance de crescer. Acho que tem um espaço muito significativo para o crescimento da rede, reforçar um projeto de esquerda, democrático, popular, não só eleitoral, mas um projeto permanente de ação política, para evitar que as pessoas consumam tanta fake news como consomem, né? Verdade. Pelo contrário. É formação política, né, Paulo? Conscientização política, é promover debate, formar quadros, eleger bons vereadores, bons deputados e melhorar a qualidade da política do Estado. Massa! Olha, deixa eu agradecer então a vocês pela atenção, pelo carinho, né? Obrigado a você. Atender aí pra gente conversar um pouquinho sobre política. Tá todo mundo azul de fome, vamos encerrar esse negócio logo. E nós nos revemos em breve em outra oportunidade com outro convidado especial. Com bônus ou sem bônus para ajudar na campanha, né? Exatamente. Um abraço. Deus te guarde. Tchau. Valeu. Tudo de bom, Júlio.